Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente já trouxe a palavra aí, ó, para você, né, para você anotar. Você que abriu a sua palavra, mas você que está chegando depois um pouquinho aqui, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Paula trouxe aqui a palavra de Santo Agostinho, né, que dizia: quem quer ir para o céu. Então, como que é mesmo? A palavra é a oração é uma chave. A oração é uma chave que nos abre as portas do céu. Que nos abre as portas do céu. É isso mesmo. Então, quem quer ir para o céu, né? Ela disse: eu levantei as duas mãos aqui, eu vi o André também levantando aqui. Só que assim, a gente vai para o céu também, né? Levando os outros junto com a gente também, né? Deus confiou em você, você tem uma missão. Ninguém veio a esse mundo a passeio. Você tem uma missão também. Para ir para o céu, você tem que levar outros juntos. E por isso Deus te constituiu também essa luz. Existe uma luz dentro de você, né? Tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Então, essa luz deve brilhar para os outros. Por isso que eu frisei bem esse versículo aqui, né? Que vós sois a luz do mundo, e depois o outro. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Aquilo que Deus constituiu em você, aquilo que Ele operou em você depois da sua conversão, né? Não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa. Não, ela tem que iluminar, ser colocada no candeeiro para iluminar toda a casa. E assim somos nós somos essas lâmpadas. Não é verdade que a gente tem uma responsabilidade quando a gente se converte, quando a gente professa Jesus Cristo como Salvador da nossa vida? Quando você passa a frequentar um grupo de oração, quando você começa a assistir a Canção Nova, né? Você se imbui de tanta coisa boa, e muitas vezes as pessoas elas ficam de olho em você. Aonde a gente vai, as pessoas estão de olho na gente. Você quer ver a gente da Canção Nova? Quando a gente pega um carro da fundação, um carro da comunidade e tal, que vem com o logo Canção Nova. O povo arregala os olhos da gente, até se você... O sinal ficou amarelo. Opa, será que eles vão passar, né? Será que ele vai passar? Então, assim, você traz essa marca, né? Aqui na comunidade a gente sempre questiona isso aí, né? Sempre reflete, quer dizer, né? Aonde eu vou, não é o Sandro mais, não é o Sandro Arquejada, né? Mas é o Sandro Canção Nova. É o Sandro Canção Nova. Então, tudo aquilo que a gente faz representa alguma coisa. Você que muitas vezes serve numa paróquia, você que tem um ministério, você começa a desenvolver um ministério, você pode ver, talvez até a sua família se afasta de você, porque é muito Caxias, enfim, tanto nome que a gente ganha. Só que na hora que essas pessoas precisam, na hora que elas têm uma necessidade, na hora que elas estão vivendo uma dificuldade, quem que elas vão procurar? Você. Quem que elas vão procurar? Você. Então a gente vira uma referência nesse mundo, né? Uma referência de uma vivência em Deus. Então é uma grande responsabilidade para nós. Então nós portamos essa luz. Que ela não tem nada a ver com ser destaque no mundo, como muitas vezes as pessoas são destaque no mundo. Uma pessoa que é muito inteligente,
poxa, como que é bom, e não estou dizendo que é ruim isso não, viu gente, tá? Você vê uma palestra de uma pessoa que às vezes traz um conceito, alguma coisa que melhora a nossa vida e que não tem nada a ver com religião, né? Mas a gente se inspira, e como que essa pessoa se destaca, né? Hoje com as mídias sociais a pessoa tem muitos seguidores, né? Enfim, mas essa pessoa ela é procurada. Como que é bom você sentar com uma pessoa, muitas vezes de idade, não é nem estudada, mas que tem conhecimento de vida, você sentar e escutar. Essas pessoas se destacam, tá? É a pessoa que tem uma certa habilidade. Quando você precisa de um profissional, né, você vai atrás das referências. Um médico, um engenheiro, um carpinteiro, alguém para fazer um móvel na sua casa, enfim, qualquer trabalho. Você vai atrás dessa pessoa que ela se destaca. Ela é um tipo de luz no mundo também, né? Às vezes até pelo aspecto. Quantas gente, artistas, famosos, que eles se destacam pelo seu aspecto físico. Porque tem até a sua beleza, foi Deus quem criou, né? Nós temos um irmão, uma pessoa aqui conhecida nossa, que ele é modelo. Ontem mesmo encontrei com ele aqui no santuário, na missa das 7, né? E a gente 3x4 vê assim, né? Ele aqui tão próximo da gente, quietinho, tá? Mas é uma vida reservada, uma vida, né? Humilde, a gente pode dizer assim, mas ele é modelo, né? E é bonito de você ver isso aí, né? Às vezes as pessoas se destacam por uma posição social, enfim, né? Alguns se destacam de forma boa, outros se destacam até de forma ruim, mas enfim, elas despertam um certo interesse, despertam uma certa atenção. Mas nós estamos falando de outra luz, nós estamos falando da luz que você porta enquanto cristão, né? É o bem que há em você, são todas as suas capacidades, tudo isso que eu disse aqui, que é sabedoria, a habilidade, seu aspecto físico, a sua posição social, tudo isso pode ser usado também para esse lado bom, para levar as pessoas para Deus. Você ser essa referência de Deus, né? Você ser essa referência no mundo do reino dos céus. Coloquei aqui, o bem que há em ti não pode ficar oculto. O bem que há em ti não pode ficar oculto. O Catecismo da Igreja vai dizer que nós desenvolvemos os nossos dons, né? A gente cresce em humanidade a partir do intercâmbio de dons das pessoas. A partir do intercâmbio de dons das pessoas. Então, tem alguma coisa na Val que é bom, que uma hora talvez eu não tenha aquela habilidade, eu não tenho aquela característica. Eu vou buscar nela, na Paula, no André. Olha aqui, uma oferta de dons aqui nessa bancada aqui, né? E quanta gente, né, aí do outro lado vai se enriquecendo da partilha da palavra, da música, da inspiração que a Paula traz, dessa interação que a Valdênia faz, enfim, tudo é evangelho, tudo é evangelho. Então, quando a gente se dispõe na sociedade, se dispõe no casamento, se dispõe na escola, se dispõe em tantas outras coisas, né? Tem tanta gente que se dispõe num trabalho voluntário. Você cresce em humanidade, a sua humanidade cresce. Por quê? Porque você vai colocando os seus dons. E muitas vezes a gente descobre dons também que a gente nem sabia que tinha, quando aparece uma necessidade. O Luciano, né, nosso irmão de comunidade, o câmera, está aqui com a gente. Assim que ele entrou e me viu aqui, ele falou: Santo, está fazendo bolo ainda? Eu falei: estou fazendo alguns bolos ainda, né? Deu uma parada ultimamente, aí, porque graças a Deus eu me dispus para outras coisas, aí deu uma paradinha com isso. Mas eu comecei a fazer bolo, né? O pessoal gosta dos bolos, graças a Deus, por causa de uma necessidade. Na época eu namorava a Kelly, minha esposa, minha atual esposa, e a casa dela, era aniversário dela, a casa não tinha como fazer um bolo. Falei: eu vou fazer, então vamos lá. Então, aí foi a necessidade, ela também traz os nossos dons para fora. E a gente acaba iluminando o mundo também. Mas é interessante, né? Trazendo para esse aspecto do cristianismo, novamente, né? Nós somos uma luz diferente. O cristianismo, ele é uma luz mais intensa nesse mundo, né? E é essa luz que você é convidado hoje, nessa manhã, a ser no mundo. No tempo de Jesus, quando ele fala aqui no versículo 15, né? Vós sois uma lâmpada. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa. Essa lâmpada que ele está falando aqui, né? Eu ganhei um livro da minha cunhada, da Franciele, do Kleber, meus cunhados, moram lá em Cascavel, beijo para vocês, chama Sermões de Santo Antônio.
Eles me deram porque eu fiquei encantado com esse livro, porque a gente sempre escuta falar de Santo Antônio, que é a pregação dele, né? Enfim, eu ficava curioso. Nossa, o dia que eu vi que aquelas pregações elas estavam, né? O próprio Santo Antônio, parece eram os confrades dele que anotavam os sermões de domingo dele. Eu fiquei encantado com que eles me deram o livro. Lá nesse livro, Sermões de Santo Antônio, ele fala o seguinte, sobre essa passagem aqui, né? De Mateus 5. Que a lâmpada que Jesus fala lá no templo, ele não é essa luz que nem tem aqui hoje aqui na nossa frente, não é essa lâmpada como a gente conhece, mas era aquela estilo lamparina. E o Santo Antônio, ele vai dizendo para nós o seguinte, que o recipiente é você, viu, Paula? O recipiente é você, né? Em outras passagens a gente vai ver que os profetas, né, os autores bíblicos vão dizer que nós somos como um vaso de barro. Nós somos como um vaso de barro, porque nós portamos um tesouro que essa condição nossa humana é frágil. Mas o que nós portamos dentro de nós, essa luz que está dentro de nós, né, ela é um tesouro. Então, cuidado, né, com essa sua humanidade. A sua humanidade tem que ser cuidada para não rachar, para não, né, esse recipiente que ia óleo, essa lâmpada que ia o óleo, esse recipiente é você. Então nós não somos nada, mas nós portamos algo muito precioso. Algo muito precioso. O óleo que vai dentro desse recipiente, vai dizer Santo Antônio, é a unção, é o Espírito Santo. E ele fala também da vida de oração. Como que eu vou sempre ter esse óleo dentro de mim? Como que eu vou ter essa unção? Né? No começo do programa a gente falava um pouquinho do músico de missa, né? O ministro de missa, né? Ser um ministro, não ser somente um músico. Tá vendo? Tem tudo a ver com essa pregação aqui, ó. Destacar-se com o dom, né? Pode ser um músico, mas não talvez ser um ministro de missa, né? E como que eu vou fazer isso? Através da vida de oração. É a oração, são os momentos que a gente para rezar, né? Do Santo Terço, que você reza comigo também, com a Sônia, com todos, né? Enfim, nós temos uma programação, vários programas oracionais. Mas a sua oração pessoal, a sua oração familiar também, né? É dessa forma que você vai sempre ter esse óleo que é a unção. E quando a gente fala unção, gente, a unção ela não é só para o momento que eu estou ministrando alguma coisa, né? No grupo de oração, na paróquia, na missa. Não é só o momento que eu estou servindo na igreja. Você precisa de unção quando você vai lidar com o seu filho, com a sua filha. Você precisa de unção quando você vai lidar com o seu marido, com a sua esposa. Você precisa de unção com aquela pessoa difícil lá no teu trabalho, que muitas vezes tenta puxar seu tapete, com aquele concorrente ali com você. Você precisa de unção quando você sai no trânsito, que você está agitado, aquela coisa, você está com pressa. Você precisa dessa unção. E o que é essa unção? Você não rezou? Não é vida de oração? Então, você vai colocar aquilo em prática. Você não reza o terço? No terço não tem o Pai Nosso? E a gente não reza assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Eu tenho que me lembrar dessa palavra a hora que alguém pega e atravessa na minha frente no trânsito. A hora que a minha esposa chega em casa, me dando uma notícia que eu não quereria receber. Em tantas outras horas que o filho da gente veio com um problema, veio com alguma coisa, né? Essa unção. O que diz isso? Não sou eu, claro, a emoção vem, às vezes você fica com raiva, aquela coisa, mas assim, quem que vai agir? Eu ou o Espírito Santo? Você não era o vaso de barro, que a gente falou dessa humanidade? Se você age por você, pelo seu impulso, você vai errar. Você vai errar. Se você agir pelo Espírito Santo, a vida de oração encarnada, então nessa hora você vai acertar. Nem que for para repreender, nem que for, mas assim, o Espírito Santo nos dá palavras acertadas, na hora exata, enfim, tudo na medida, tudo na justiça, do justo de Deus, né?
Então, você precisa da vida de oração. Você precisa dessa vida de oração. Encarnar a vida de oração. Lembrar de todas as palavras meditadas, da sua adoração que você faz diante do Santíssimo Sacramento. Você precisa de tudo isso aqui. Aí Santo Antônio vai para o pavio, né? O pavio. O que era o pavio naquela época, né? Na época de Jesus, a lâmpada. Era uma estopa mergulhada lá no óleo que vinha para fora e que acendia ali. A estopa é justamente aquele material, aquele instrumento que vai puxar o combustível para que aquela luz se mantenha acesa. É exatamente aquilo que vai puxar. E o que vai puxar, vai dizer Santo Antônio? Essa estopa, o que é? A nossa humildade. A nossa humildade. A humildade, dizia o Padre Jonas, né? Ela não é você se colocar como, o coitadinho, olha, eu aqui, tal, você se colocar sempre por último ali, não. A humildade é se reconhecer verdadeiramente diante daquilo que você é. Claro, não querer me colocar acima de ninguém, mas os seus dons, a sua potência humana, ela precisa vir para fora. Opa, peraí, se tem alguém precisando de alguma coisa aqui e eu sei fazer, eu posso ajudar, por que não? É ser humilde, né? É ser humilde também. Padre Jonas nos ensinava isso, é você se reconhecer verdadeiramente. Quando eu entrei aqui, o Sapo brincava, o Sandro veio cantar, eu falei, não vou cantar. Melhor não, né? Por quê? Então eu tenho que me reconhecer também, né? Eu dei o exemplo daquilo que, se eu posso ajudar, por que não? Mas se eu não posso ajudar, por que eu vou atrapalhar? Né? Não, porque não, mandou, não é tudo aquilo que dizem para você fazer, não, é se reconhecer verdadeiramente aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Mas não querer se colocar acima de ninguém, isso é humildade, tá? Fazer sempre para servir o outro. E por último, a luz, né? O fogo que a gente gera é o próprio Jesus. Então queira levar Jesus aonde você vai, não queira levar você mesmo não, leve Jesus. Leve Jesus. Alguém te elogiou, né? Por algum dom, alguma coisa que você tem, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, não mereço, mas agradeço, né? Alguém te elogiou, qualquer coisa, assim, então, louve a Deus, louve a Deus. E aí, né? Tem uma outra coisa, tem lâmpada e tem lâmpada, né? Tem lâmpada que acende mais que a outra, né? E o que determina isso? É a intensidade da tua luz. O quanto que você quer iluminar? Se o óleo é a unção, se é o Espírito Santo, e se você consegue sempre ter esse combustível através da vida de oração encarnada, que fique, né, bem claro isso, a vida de oração encarnada, quer dizer que óleo sempre vai ter. Óleo sempre vai ter. Então, se você puxar mais, se você quiser dar uma luz mais intensa a partir de você, então, né, é uma decisão sua, porque o Espírito Santo sempre vai ser favorável para isso. Você quer iluminar mais? Então, vamos lá. É o nível de santidade. É o seu nível de santidade. É o seu nível de caridade. É o seu amor. É o quanto você ama. Você quer ir para o céu? Nós queremos, né? São Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, que no céu, no primeiro volume daqui a pouco eu lembro o nome do livro, da Suma Teológica, o primeiro volume, ele vai dizer o seguinte, que nós seremos julgados pela caridade. No céu, cada um vai ter o seu mérito. Cada um, aquilo que fez na terra, né, vai merecer uma morada especial, né, conforme aquilo. Então, cada um vai ter um nível de felicidade, um grau de felicidade para a eternidade. Mas vai depender do grau de caridade aqui. Ou seja, o quanto você amou. O quanto você amou. Né? Nós seremos julgados por isso. Vamos colocar assim, né? Nós somos luz do mundo a partir da nossa conversão. Você teve seu encontro pessoal com Jesus? Você teve? Tivemos, né? Graças a Deus. Sapo, André, Paula, eu, Valdênia, todos nós aqui. Claro, a gente está aqui porque a gente teve a nossa conversão. Só que santidade, ela tem que ir um pouquinho além daquela nossa conversão. O que acontece com a nossa conversão? A gente deixa uma vida de pecado.
Principalmente os pecados mortais. Às vezes, né, a gente fala, meu Deus do céu, olha o que eu fazia, Nossa Senhora. Né? E aí você se compadece. Por quê? É o amor de Deus que se revela a nós. Deus mostra que Ele te ama. E aí você, por causa desse amor, você quer amá-lo também. Então você se converte. Então você deixa vícios, você deixa pecados, você inicia uma vida cristã. Começa a participar da Santa Missa, ao menos os domingos. Né? Faz muitas vezes o esforço, às vezes começa a ir durante a semana também, até ir todo dia. Você tem uma vida de oração, você participa de encontros. Quem não tinha uma vida de sacramentos, volta para os sacramentos, ou é inserido nos sacramentos, né? Contrai os sacramentos e vai vivendo a vida. Só que muita gente se detém aí. Muita gente se detém aí e de vez em quando escorrega numa fofoca, escorrega aqui. Às vezes fica sempre, né, confessando os mesmos pecados ali. É aí que está. É preciso elevar o nível de santidade. É preciso que a sua luz venha à tona. E qual que é esse segundo nível aqui, né? A segunda conversão que a gente passa. É preciso fazer o bem. É preciso fazer o bem. Sempre, sempre. Não olhar a quem, fazer o bem. Nós nos dissemos que, né, já São Tomás de Aquino já disse que nós seremos julgados pelo grau de caridade, pelo nosso amor. Eu gosto muito, primeiro de uma passagem lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vou pegar aqui por causa do tempo, não. Tiago 4, 17. Ele diz o seguinte: quem pode fazer o bem e não faz, peca. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Acho tão forte isso, né? Porque não tem como ficar em cima do muro, né? Eu não gosto de tal pessoa, então estou vendo ela está precisando da minha ajuda, eu posso ajudar, mas eu não faço, porque, tipo assim, não deixar a pessoa aprender, deixa lá. Pois é pecado, pecou, né? Papa Francisco, um documento que ele escreveu, Amoris Laetitia, ele diz o seguinte: aquele hino da caridade que São Paulo deixa para nós lá em Coríntios, né? Tão usado em casamentos, tão usado em momentos de romantismo, muitas vezes até de namorados também, né? Aquele, em hebraico, quando Paulo escreve amor ali, aquele amor, aquela caridade, o termo hebraico original, e significa fazer o bem. Ou seja, você pode estar com raiva da pessoa, você pode estar com raiva do seu esposo, da sua esposa, você pode estar com raiva do seu filho, porque fez aquilo, tal, mas faça o bem. Faça o bem. Isso é amar. Você vê, não depende de um sentimento, mas depende da minha decisão. Eu estou vendo que está precisando, eu estou vendo que precisa muito. Amar também, gente, às vezes é fazer uma correção, mas fazer a correção na dose certa, na dose exata. É aí que entra o Espírito Santo, a vida de oração encarnada, né? Mas é isso, eu tenho sempre que fazer o bem. Jesus vai mais fundo ainda. Ele diz o seguinte para a gente: quando alguém te bater na face, alguém te ferir, algumas traduções trazem isso, te ferir a face direita, oferece também a esquerda. Quando alguém te tomar a túnica, dá também o manto. Você vê como é que sempre vai além. Quando alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. O que ele está dizendo para a gente com isso aqui? Primeiro, né? Se alguém te ferir, oferece o outro lado. Ele está dizendo o quê? Para mim dar outro lado? Literalmente, não. Ele está falando para você ser pacífico, ainda quando você for agredido. Tomou a túnica, dá também o manto. Ele está falando o quê? Desapego. Desapego, desapegue-se, né? Te obrigou a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. O que ele está falando? Seja disposto, esteja pronto. Ninguém consegue fazer o bem se não for pacífico, se não for desapegado e se não for disposto, se não tiver prontidão. Uma vez uma pessoa, eu moro lá no Vale do Sol, então a gente tem o nosso grupo lá, né? Aí uma vez uma pessoa, uma irmã de comunidade casada, mas o marido estava viajando, mandou lá, mandou para mim específico: você pode me ajudar a trocar o gás aqui? Eu falei, vou. Só que eu demorei para ir um pouquinho. Espera um pouquinho, tal. Só que ela estava com panela no fogo, ela precisava do negócio urgente. Quando eu falei assim, espera um pouquinho que eu já estou indo, eu perdi a oportunidade de amar, eu perdi a oportunidade até de ter um mérito espiritual.
Por quê? Espera um pouquinho que eu já estou indo. Eu estava terminando de fazer alguma coisa que eu poderia esperar, mas eu terminei de fazer aquilo. A hora que eu cheguei, ela já tinha pedido para outra pessoa que passou na rua, vem cá me salvar. Por quê? Porque ela estava com uma coisa no fogo que não podia esperar. Muitas vezes a gente, se não for esse desapego de si mesmo, a minha urgência, né? A gente deixa de fazer o bem. Por quê? Porque eu não estou disposto, eu não estou pronto. Então, muitas vezes a gente tem que mudar a nossa sensibilidade. Atenção aí, ó, marido com a esposa. Atenção para com o filho. Os filhos vão crescendo, vão mudando de fase. Se a gente não muda a nossa sensibilidade, o nosso jeito de perceber as coisas, a gente deixa de amar. Essa semana eu conversava com uma pessoa que está com uns 2 anos de casamento, mais ou menos, e ela está numa crise. Eu falei, é normal isso que você está vivendo, viu? A adaptação do começo do casamento. Porque ela pediu para o marido ir buscar água no supermercado, compra lá a água. Ela estava se referindo a um galão para eles tomarem água. Ele foi lá buscar água com gás. Como assim? Como assim, né? Porque ela está acostumada a ir no supermercado. Não é uma tarefa comum para eles, né? Nesse caso, para ele. Então, pediu num momento de urgência, foi lá. Ela ficou brava. Mas assim, eu falei para ela, você vai se deparar com situações assim, do jeito dele fazer as coisas, muitas vezes. E às vezes os casais vivem mesmo isso aí, essa fase de adaptação. Por quê? Passou a lua de mel, passou o primeiro ano de casamento. Aí o marido que deixa isso aqui ali em cima, que deixa isso aqui, tal. Então, se a gente não muda a nossa sensibilidade, o nosso jeito de ver as coisas, muitas vezes eu não consigo amar. De estar atento realmente, de querer fazer o bem, mas do jeito do outro, não do meu jeito. Primeira coisa que quando você começa a querer amar mais, de forma mais intensa, ser uma luz maior, é você mudar essa sensibilidade. Mas a primeira coisa é você descobrir a alegria, existe uma alegria em fazer o bem para os outros. É gostoso, é prazeroso, desde que você faça de modo gratuito, sem esperar recompensa. É gostoso. Inclusive, muitos psicólogos dizem o seguinte, quando chega uma pessoa com depressão no consultório, um dos remédios que dão fala, vai fazer um trabalho voluntário gratuito. Isso cura, gente, isso cura o coração. Por quê? Porque a pessoa se sente útil, a pessoa, ela sente o prazer de estar ajudando alguém que necessita. Isso traz sentido existencial, então traz essa alegria. Então, através desses passos, quando você decide ser bom, eu quero ser bom. Eu não quero só deixar de fazer o pecado. Aliás, né? Pecar, essa vida de conversão por primeira, deixar de fazer os pecados, né? A gente sempre vai pecar. Sempre vai ter alguma coisa. Só que, como diz a palavra, né? A caridade cobre uma multidão de pecados. Como que eu posso purgar os meus pecados? Pecados veniais do dia a dia, exatamente fazendo bondades. Né? É claro que nós não estamos colocando aqui assim, né? Existe um nível, tem gente que sofre coisas, né? Quer ser bom para o outro, mas sofre muitas coisas que talvez assim, que não correspondem àquilo que nós estamos falando. Né? Mas aí são outros casos, a pessoa sofre violência, você não vai ser bom para uma pessoa assim, né? Não, você vai por vias daquilo que precisa realmente se fazer. Nós não estamos falando desses casos, nós estamos falando aquelas rusgas que tem dentro de casa, aquele mau humor que, né, do meu dia, do meu trabalho, de lidar com coisas normais do dia a dia que todos nós vamos passando. Eu costumo dizer que qual que é o ponto, né, para você deixar de ser bom e realmente buscar aquilo que, né, buscar a lei, buscar, enfim, né, uma ajuda externa. É quando a outra pessoa fere a sua dignidade, fere a sua pessoa, a sua essência de pessoa. Né? Por exemplo, não precisa nem ir para os grandes casos de casamento, mas quando, por exemplo, o namorado não quer viver a castidade com a namorada, está querendo ferir a dignidade dela. Quanto que essa namorada ela pode se doar por esse namorado? Até o ponto que ele começar a exigir dela algo que afere na sua dignidade. Opa, está errado. Né? Então termina esse namoro, sei lá, busca uma ajuda para que ele se converta, né?
Enfim, existem os meios, mas nós estamos falando aqui, né, de você treinar a sua sensibilidade. Treinar a sua sensibilidade. Por quê? Porque nós somos, a nossa natureza, ela tende a querer o melhor, o conforto, o bem-estar, o benefício próprio. Por que tantos casamentos não dão certo? Porque o rapaz, o marido até entra no casamento querendo fazer o bem, mas ele quer uma recompensa. De alguma forma ele espera alguma coisa. A expectativa é uma coisa que frustra, né? Por quê? Porque o outro, uma hora ou outra, não vai corresponder. Quando você dá esse amor gratuito, né, um amor que dá a vida, até dar a vida realmente, né? Então, você consegue chegar nesse nível. E o que me faz chegar nesse nível de não esperar nada do outro? A renúncia de si. Qual que foi o primeiro desígnio, a primeira ordem que Jesus deu para quem queria segui-lo? Renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Então eu consigo até deixar, né? Tome sua cruz. Você vê, a passagem do jovem rico fala para ele: vai e vende tudo. Renuncie a si mesmo. Então você consegue até se despojar das coisas do mundo quando você renuncia a si mesmo. O que é o perdão, por exemplo? É uma renúncia de si. É uma renúncia de si. O outro me machucou por querer ou não querer. Enfim, uma hora você se decide, né? Perdoar a outra pessoa. De que forma? Só renunciando a si mesmo. Não, vou deixar isso aqui para lá. Você tá deixando, né, o seu orgulho de lado, né? A sua razão, enfim, você vai deixando tudo isso aí de lado. É só essa renúncia de si mesmo. Então, é preciso coragem. É preciso coragem para tudo isso que a gente falou aqui, né? É preciso a decisão, é preciso a coragem, né, de uma pessoa que vai viver para propagar essa luz de Cristo no mundo. De que forma? Do jeito que ele fez. Jesus também renunciou a si mesmo. Jesus, por amor a você, também deu-se numa cruz. Jesus também não nos acusou. Enfim, usou da medida certa, na hora certa, para buscar cada um de nós. Então é assim que a gente vai se fazendo também. E levar ele no mundo, não a minha pessoa.